O presidente Donald Trump finalmente muda de opinião e deixa claro que a prioridade agora é a emergência de saúde pública e depois a economia. A Itália ultrapassa 100 mil casos da pandemia do novo coronavírus. A Espanha passa a China e está em terceiro lugar em número de casos depois dos Estados Unidos e da Itália. O presidente Jair Bolsonaro insiste em encontrar populares e defender a retomada das atividades econômicas, mas o Ministério da Saúde reforça a orientação de manter o isolamento social. No mundo inteiro são 784.314 casos, 37.638 mortes e 165.288 pacientes curados. Cerca de 43% da população mundial, 3 bilhões e 380 milhões de pessoas, estão em quarentena. Com mais de 60 mil casos e 914 mortes, o estado de Nova York é o novo centro da pandemia. Os Estados Unidos têm mais de 63 mil casos e passaram a marca de 3 mil mortes. O presidente Donald Trump mudou de ideia ontem depois que os médicos apresentaram estudos indicando que o país pode ter entre 100 mil e 2 milhões e 200 mil mortes. Trump desistiu da pretensão de reabrir totalmente os Estados Unidos até o domingo de Páscoa, 12 de abril, e prorrogou as medidas de confinamento e isolamento social até 30 de abril. Segundo o país em número de casos, a Itália passou de 100 mil infectados. São 101.739 casos, com 1.050 casos novos hoje, um total de 11.591 mortes, maior número de mortes no mundo, com 812 óbitos em 24 horas e uma mortalidade de 11,4%. Mas o número de casos e de mortes foi um pouco menor do que ontem em dias anteriores, dando a esperança de que a epidemia tenha passado do pico na Itália. Com 87.956 casos, mais de 5 mil casos novos hoje, a Espanha passou a China, onde a pandemia começou, em número de contaminados. A China tem 82.200 casos e 3.304 mortes. A Espanha tem 7.716 mortes, sendo 537 mortes hoje, menos do que em dias anteriores, o que também dá alguma esperança de que possa ter passado do pico. A letalidade na Espanha é de 8,77%. A Alemanha é o quinto país em número de casos, com 66.885 e 645 mortes, uma taxa de mortalidade de 0,96%, mas que está subindo. Com 418 mortes em 24 horas, a França passa de 3 mil mortos. Tem 45.170 casos, 3.024 mortes, uma letalidade em alta para 6,7%. A pandemia também se agravou no Reino Unido, onde há 22.453 casos e 1.408 mortes, mortalidade de 6,3%. Em quarentena, depois de contrair o coronavírus, o primeiro-ministro Boris Johnson prometeu reforçar as medidas de distanciamento social. A economia do Reino Unido pode cair até 15%. No fim de semana, o México e a Rússia, que até então não haviam adotado medidas de distanciamento social, mandaram suas populações ficar em casa. Em Israel, que tem 16 mortes, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciou mais restrições, proibindo encontros de mais de 2 pessoas e entrou em isolamento depois que o exame de um assessor deu positivo. A Nigéria, país mais populoso e mais rico da África, tem a segunda morte. O presidente Muhammadu Buhari determinou ontem o confinamento em Lagos, a maior cidade do país, e na capital, Abuja. Na África do Sul, que tem a maior renda média do continente, há 3 mortes até agora, o governo mandou as pessoas ficarem em casa. A Síria, arrasada por 9 anos de guerra civil, registrou o primeiro caso no fim do fim de semana. Como a ditadura de Bashar Assad bombardeou até clínicas e hospitais de zonas rebeldes, a Síria deve enfrentar uma nova tragédia. Para mostrar como a pandemia não poupa lugar algum, a Ilha de Páscoa, situada a 3.700 quilômetros de Santiago do Chile, teve o primeiro caso. Aqui no Brasil, são 4.630 casos e 120 mortes, uma letalidade de 2,3%. Com ciúme do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que contrariou sua orientação de retomar as atividades econômicas, o presidente Jair Bolsonaro mudou a estratégia de comunicação do governo. A partir de hoje, as entrevistas coletivas estão sendo realizadas no Palácio do Planalto e não no Ministério da Saúde.
Bolsonaro se encontrou com populares ontem na periferia de Brasília e teve 2 tweets retirados da rede pelo Twitter por violar as regras da empresa ao divulgar notícias danosas à saúde pública. No Senegal, o ministro da Saúde ameaça mandar prender quem negar publicamente a periculosidade da doença do novo coronavírus. Bolsonaro parece que não aprende nunca. É considerado o pior líder nacional do mundo no combate à pandemia. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.